Graças e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus pelo esse calor. Glória a Deus. Essa semana eu coloquei mais 2 ventiladores. Não sei se vocês sentiram mais fresco aqui. Mas nós colocamos mais 2 ventiladores. E também essa semana veio um rapaz fazer o orçamento do ar-condicionado. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem que tem bastante irmãos empolgados com ar-condicionado, amém? Porque ficou em R$29 mil. Oh, glória! Agora, cadê o glória a Deus? R$29 mil ficou o ar-condicionado para cá. Então, amados, não sei se você está orando, mas eu já estou orando. Já estou orando porque a gente precisa disso, né? Precisamos desse ar-condicionado aqui, porque está meio difícil aqui. Amém? Quantos estão comigo aqui nesse ar aí? Amém? Então, amados, na próxima semana, não sei se eu queria fazer já levantar uma oferta para esse ar-condicionado. Nós vamos tentar diminuir esse orçamento. Amém? Porque devido à construção do prédio, o rapaz falou que tem que fazer algumas coisas com a tubulação. Então, o maior problema é a tubulação aqui para sair desse prédio. Eu já desisti de pôr ar-condicionado nas salas lá de cima. Amém? Então, ele também orçou com as salas lá de cima. Então, seriam mais 3 aparelhos de ar-condicionado lá em cima. Mas eu desisti dos ares condicionados lá em cima. Enquanto a igreja aqui, o prédio, não tiver ar-condicionado, na minha sala não tem também. Amém? Porque eu não vou ficar no bem bom lá, né? E os irmãos passando calor. Então tem que estar aqui primeiro, para depois subir para lá. Amém? Então se diminuir lá, eu creio, né, Alexandre? Amém? Eu creio que isso aí vai diminuir também. Aí a partir de semana que vem, nós vamos pedir uma oferta alçada com o objetivo de nós comprarmos um ar-condicionado. Então você já venha preparado, vai ter envelope branco ali à vontade, você vai escrever oferta para o ar-condicionado. Amém? Aí a gente vai juntar esse dinheiro aí. Amém? Logo, logo nós vamos ter esse ar-condicionado. Amém? Quantos estão comigo? Porque eu não quero mais fazer culto com quase 100% da igreja desse lado. Vai ter que ter aqui também, vai encher esse lugar aqui. Eu pedi para os meninos até colocarem mais cadeiras lá no fundo, mas daqui a pouco vocês vão vir tudo para cá, amém? Porque eu tenho orado e eu já vejo essa igreja com 1000 membros. Oh, glória. Glória a Deus. Então eu vejo que tem muitos irmãos empolgados igual a mim. E eu quero ver isso. Amém, amados? Eu creio que vai ter uma igreja aqui forte. E essa semana também foi a minha primeira semana tempo integral no ministério. Amado, que delícia isso. Não sei por que você não vem logo para o ministério, porque é muito bom. É muito bom fazer a obra e estar 100% para Deus. Então, e parece que eu estou mais casado com o Alexandre agora, que é o empreiteiro da obra, do que com a Patrícia. A gente entra aqui 7 horas da manhã e sai 11 horas da noite daqui, né, Letícia? Tá sentindo falta do seu marido lá, né? Ele tá comigo aqui, viu, Letícia? Ele tá comigo. Amém? Alexandre, vem cá. Vocês estão vendo essas coisas tudo que nós temos aqui, amado? Até o som, as coisas aqui colocadas, esses lustres. É tudo o Alexandre aqui. Ele é meu engenheiro. Sabe? Amados, uma coisa que eu vejo nesse homem é o coração desse cara. Ele tem muito serviço para fazer. Glória a Deus que ele pôs a mão na igreja. Sabe, Deus resolveu abençoar ele. Ele tem muitas coisas para ele fazer, muitos serviços, muitas empresas o chamando. Mas ele vem para cá e ele ainda vem sábado, vem domingo, sabe? Ele vira à noite aqui. Então é um homem que tem o coração voltado para Deus e ainda mais. Às vezes ele nem cobra o próprio serviço dele para cá. Ele nos abençoa de toda forma. Então, eu queria orar pelo Alexandre. Deus, eu sei que Deus tem prosperado ele, mas Deus vai prosperar ele cada dia mais. Amém? Queria que você erguesse sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida do Alexandre. Amém? Ele ainda está fazendo lá o ministério infantil e eu creio que daqui a pouco ele entrega para nós.
Mas nós queremos agradecer a Deus pelo esse empenho, pela vida deste homem, pelo compromisso dele conosco, amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do Alexandre, Senhor, por toda a família dele, esse varão que o Senhor tem colocado no nosso meio, Deus. Obrigado, Senhor, e nós como igreja, nós pedimos a Tua bênção sobre ele, Senhor. Senhor, que não falte nada na vida deste homem, Senhor, que a cada momento ele possa prosperar mais e mais no Senhor, meu Pai. E que ele não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que ele permaneça firme no Senhor. Nós como igreja abençoamos a vida do Alexandre, abençoamos a vida da família dele e declaramos que o Senhor é sobre ele, o Senhor é sobre a família dele, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, Ale. Uma benção. Amados, às vezes nós precisamos reconhecer, né? Às vezes não, sempre nós precisamos reconhecer. Principalmente esses homens que vêm aqui para trabalham nos bastidores. Você vê muitas coisas aí já prontas. É porque o Alexandre, a equipe dele toda, o pessoal aqui da igreja também, o Wagner, tem mais, o Gerson. Quem mais está aqui? Estão 100% comigo aqui, amados. Todos os dias. Os caras estão aqui comigo. Glória a Deus. E o Alexandre fala também, se você que é homem, está aí sem fazer nada no dia a dia, vem para cá para a igreja, lá embaixo tem muito entulho para você carregar. Amém? Então tem muito serviço para nós fazermos. Então se você estiver aí em casa sem fazer nada, pode vir para cá. Amém? Então vamos mais para um tempo de palavra, não quero me estender muito, já que a Viviane se estendeu, meu Deus do céu, 7h15. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós pedimos mais da Tua presença, Jesus. Senhor, que o Senhor venha trazer revelação a esta palavra, Senhor. Fala conosco nesse momento, Jesus. Os nossos corações estão abertos ao Senhor, Jesus. O Senhor tem liberdade, Senhor, nesse tempo. O Senhor tem liberdade, Senhor, para falar aos nossos ouvidos. Senhor, o Senhor é bem-vindo neste lugar, Jesus. Senhor, traga entendimento, Senhor, traga compreensão daquilo que o Senhor quer dizer à igreja, meu Pai. Em um nome poderoso de Jesus, nós te agradecemos e bendizemos o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Amém? Aleluia, amados. Então, agora eu vou ter que resumir bem isso aqui. Pergunta para o seu irmão, você está animado? Pergunta para ele, você está animado? Mesmo com esse calor? Olha bem, não olha para mim não, olha no rosto dele e pergunta, você está animado? O que é que você sentiu? O que é que você sentiu? O cara está animado? A mulher está animada aí? Está animado? Fala para ele assim, ó. Jesus falou para nós termos bom ânimo. Será que ele está passando por alguma tribulação? Alguma coisa aí, alguma dificuldade? Abra sua Bíblia lá em João 16. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passará por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no mundo terás aflições. Mas o que é que Jesus fala? Tende bom? Então, aflição e bom ânimo andam junto. É difícil de entender isso, né? Mas aflições tem que andar junto com bom ânimo. Então, no meio das aflições, Jesus está falando para mim e para você, tenha bom ânimo. Ah, mas você vê que é Jesus que está falando. Aí você fala assim, pastor, mas aí, no meio de uma tribulação, no meio de uma aflição, só Jesus mesmo para ter bom ânimo, porque você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a dificuldade que eu tenho. Você não sabe o que eu estou vivendo na minha casa. Você não sabe a aflição que eu estou aqui nesse calorzão e você aí falando. Mas Jesus está falando, tem de bom ânimo. Fala para o seu irmão, tem de bom ânimo. Está escrito, não sou eu que estou falando. É Jesus que está falando. Aí
Todas as vezes que nós damos um exemplo de Jesus, às vezes fica muito difícil nós entendermos, né? Porque Jesus, as pessoas falam, Jesus é Jesus. Então, é difícil ter esse exemplo, é difícil ter esse padrão. Fala assim para o seu irmão, mas os mesmos espíritos que há nele, há em você. Então, tenha bom ânimo. No meio da aflição, tenha bom ânimo. Então, é difícil nós darmos esses exemplos, principalmente falando de Jesus, é muito difícil mesmo. Então, hoje nós vamos falar de um homem igual a mim e a você. Um homem que é um grande referencial nosso, que passou também por muitas aflições, muitas tribulações, muitas dificuldades. Esse homem é Davi. Fala para o seu irmão, Davi. Você conhece o rei Davi? Pergunta para ele, você conhece o rei Davi? Talvez eu falando sobre Davi, falando das tribulações, das aflições que Davi passou, talvez você possa ver, não, esse daí se encaixa comigo, porque Jesus está num padrão muito maior. Não, amado. Você vai ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é isso que a Bíblia fala? Um homem segundo o coração de Deus. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Capítulo 30. 1 Samuel. Capítulo 30. Então, falar sobre Davi, falar sobre esse homem de Deus, esse homem referencial que eu e você temos como padrão, nos empolga muito falar sobre esse homem. Para mim, esse homem é um diferencial, sabe? É um homem que venceu todas as dificuldades na vida. Fala para o seu irmão, psss. Quanto mais agitado você estiver, mais calor você vai passar. Amém? Deixa o Espírito te agitar aí internamente. Deixa Deus te sacudir. Eu creio que Ele vai te sacudir nessa palavra. Amém? Fala para o seu irmão, não fique agitado. Amém? Então nós vamos discorrer sobre esse homem chamado Davi. O rei Davi, um referencial para mim e para você. Um homem que venceu tudo e todos. Um homem que começou, se você for analisar, começou um menino pacato. Um menino que cuidava ali de, supor, umas 8 ovelhas. Ele está cuidando de 8 ovelhas, que nem mesmo a família o reconhecia. Nem mesmo a família lembrava dele. Talvez a família pode esquecer, mas Deus não esquece. Fala para o seu irmão, Deus não esquece de você. Então, antes de nós lermos, eu vou explicar o contexto desse texto aqui. Vocês sabem que Moisés tirou o povo lá do Egito, e o povo saindo do Egito, o povo de Deus saindo do Egito, eles foram para uma terra que emana leite e mel, não é isso? Que chamava-se Canaã. Então, eles foram para essa terra. E esse povo, eles cresceram nessa terra, sabe? Conquistaram essa terra. E conforme eles foram crescendo, sempre as pessoas também vão morrendo. Amém? Nesse tempo que esse povo estava crescendo, que Deus deu aquela terra para eles, eles tomaram posse daquela terra, só que o povo crescendo, os líderes morrendo, não houve tanto o discipulado ali se perdeu em algum momento, que à medida que o povo ia crescendo, o povo ia se desviando de alguns assuntos. O povo queria viver, o povo de Deus queria viver igual aos povos que viviam ao derredor, mas Deus já tinha dado uma direção, Deus já tinha falado como que eles deveriam viver. Deus já falou como você deve viver a sua vida, não dá? Não já falou? Mas de vez em quando nós damos uma desviada em alguns assuntos. E o povo de Deus também dessa forma. Num certo momento o discipulado deu uma falhada.
Sempre. Sempre existe um discipulador e sempre existe um discípulo. Então existia Josué, veio Moisés, Josué, Caleb, homens de Deus. E sempre Deus vai colocar homens na nossa vida para nos ensinar. Então, esse povo se desviou num certo momento. Num certo momento eles se desviaram. Começaram a ver umas coisas fora do padrão de Deus. Aí Deus sempre colocava um homem para dar um rumo, para trazer uma palavra correta, e aquele povo ficava. Daqui a pouco aquele homem morria e ficava tudo na mesma coisa. Aí certa vez, estou contando uma história muito rápida porque eu não quero me prolongar. Certa vez, Deus levantou Samuel. Fala para o seu irmão, Samuel. Deus levantou o profeta Samuel para conduzir esse povo de Deus, que tinha uma terra prometida. Então Samuel conduziu o povo até um determinado momento da vida. Aí Samuel, já ficando velho, o povo falou assim: Samuel, você está para morrer. Nós precisamos de seguir alguém aqui, porque você sabe, se nós não seguirmos alguém, nós vamos poder, o povo aqui vai desviar tudo de novo. Sabe o que nós queríamos? Queríamos um rei. Nós queríamos um rei. Os outros povos ali têm, por que nós não podemos ter um rei? Samuel tinha clareza que o rei deles deveria ser Deus. Mas como eles já estavam olhando para as terras de fora, para os outros povos, ele falou: lá tem, porque aqui não tem. Aí, quem que Deus pega? Deus ergue Saul. Fala para o seu irmão, Saul. Deus ergueu Saul nesse tempo. E Saul, a Bíblia diz que era um homem muito forte, muito alto, né? A Bíblia fala também que os outros homens, o mais alto batia no ombro de Saul. Então era um homem muito bonito, vistoso, alto, forte, nos moldes do que o povo queria, do que o povo achava que era bom para eles. E Deus vai lá e levanta Saul, o rei Saul. Mas num certo momento, Saul desvia também. Saul desvia do propósito de Deus, desvia daquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, desvia daquilo, certo momento. E Samuel vai lá, Deus fala para Samuel: Samuel, vamos levantar um outro rei. Quem é o outro? Davi. Samuel vai lá e unge Davi como rei. Davi, um menino que estava lá na sua vidinha pacata, cuidando de ovelhas, sabe? Samuel vai lá e encontra esse menino, unge ele como rei. A partir desse momento que Davi é encontrado, Davi é ungido como rei, a vida de Davi muda. Davi antes era um menino pacato, Davi antes era um menino que só cuidava de ovelhas, Davi antes era alguém que nem a família dele se importava com ele. Mas a partir do momento que Deus o escolheu, a vida dele mudou. Pergunta para o seu irmão: a sua vida depois de Deus mudou? Depois de Deus mudou? A vida de Davi mudou completamente. Imagina só, de menino pacato, certa vez ele foi lá e matou um urso. Mas ele só cuidava de ovelhas. Daqui a pouco foi um leão lá, tentou algo, ele foi lá, o leão foi lá tentar comer a ovelha dele, ele foi lá e matou o leão. Tá vendo? Depois que Deus aparece, parece o He-Man, eu tenho a força, né? Davi mudou de vida, de um menino pacato, um menino que ninguém conhecia, virou agora um matador de urso, um matador de leão. Aí certa vez, o povo dele estava em guerra, só que Davi não tinha idade ainda de estar na guerra. Então só iria para a guerra aquele que tinha mais de 21 anos. Então você vê, se Davi não foi para a guerra, ele era um menino menor de 21 anos. Aí o pai dele fala assim: Davi, vai lá, leva alguma coisa para os seus irmãos comerem lá, porque eles estão à frente da batalha. E Davi vai, e leva algo. Chega lá, o gigante está lá, você já conhece a história. Aí Davi vai, derrota o gigante, corta a cabeça do gigante. Aí Saul, vendo isso, falou assim: eu vou chamar esse menino para cá. Aí ele tem que estar no meu exército, ele tem que estar comigo aqui.
Então Saul chama Davi, pede para Davi ficar no exército dele. Aí Davi vai. Aí Davi encontra com Jonatas, filho do rei. E Jonatas começa a ensinar tudo para Davi. Começa a ensinar tudo. Começa a ensinar como ele luta, como ele guerreia. Começa a ensinar tudo sobre o exército do rei. Aí o Davi se torna tão bom nisso. Davi cresce tanto nisso que se torna general do rei. O maioral dentro do exército do rei Saul. Sabe o que Davi fazia? Davi comia à mesa com o rei. Então, eu estou resumindo bastante. Mas você vê, a história começou como um menino pacato. Deus chamou ele. Deus o levantou. E ele se torna o maior. Ele derruba, mata urso, mata leão, mata gigante. E se torna o general do rei. Sabe? E cada batalha que vinha, ele prevalecia. E cada batalha que vinha, Davi vencia. Davi vencia tudo e todos. Sabe? Ele comia à mesa com o rei. E Davi ficou sendo muito conhecido. Muito conhecido no reinado. Muito conhecido por todos os povos. O que aconteceu? Davi começou a gerar ciúmes. Em quem? No próprio Saul. Mas gerou ciúmes não por algum fracasso, não por alguma derrota. Gerou ciúmes por cada êxito, sabe, pelas vitórias, porque o povo reconhecia mais Davi do que o próprio rei Saul. Aí começou a tribulação de Davi, porque o rei Saul queria matar Davi. O rei Saul expulsou Davi do reinado. O rei Saul mandou ele embora. Davi foi correndo embora, porque o rei queria matar ele. E onde Davi começou a viver? Davi começou que tinha tudo, participava da mesa do rei, ele começou a morar em caverna, começou a morar em grutas, começou a morar em qualquer lugar, não tinha um lugar certo, porque Davi vivia fugindo do rei Saul, porque ele queria matá-lo. Sabe, tem mais tribulação do que essa? Tem mais tribulação do que essa? Então, um rei te procurando a todo momento para matar, e Davi tinha tudo e agora não tem mais nada. Mas só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, Davi saiu com toda a família dele, saiu com os filhos dele, saiu com as esposas dele. E Davi, no meio dessa tribulação, começa a juntar um povo, começa a juntar uns guerreiros lá com ele. Sabe quem era? Sabe, uns desajustados da cabeça, uns meio loucos, sabe, pobres, endividados. Sabe aquela história? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Davi começou a juntar um povo assim. Davi começou a juntar alguém dessa forma. Então, Davi juntou os 400 valentes de Davi, sabe, que eram homens também perdidos, homens que não tinham mais sonhos, homens que não tinham mais um foco de vida, homens que não tinham mais nada. A Bíblia fala que eles eram os endividados, entristecidos, magoados, e Davi começa a andar com esses homens. Que aflição! O homem está para morrer, o rei está procurando ele, está caçando ele está no meio da tribulação, e o que junta para ele? Entristecidos, magoados, endividados. Eita equipe boa, né? Fala para o seu irmão, essa é uma equipe boa. Essa é a equipe de Davi. No meio da tribulação. Ele junta essa equipe para ele. Sabe, amados? Saul, quando estava procurando Davi para matar, um belo dia, a Bíblia diz que Saul foi fazer as suas necessidades, foi até o banheiro. Sabe, lá não tinha banheiro, igual hoje tem aqui. Mas foi numa caverna, foi lá, tirou toda a armadura, tirou todas as suas armas e foi fazer as necessidades. Só que ele entrou na caverna que Davi estava. Ele entrou na caverna que estava o grupo de Davi, a equipe de Davi. Aí quando eles viram
Saul entrando, eles falaram assim: Davi, essa é a sua oportunidade. Davi, você pode matar esse cara agora, que os seus problemas vão acabar. Seus problemas vão acabar. Mata ele agora. Aí Davi pega a espada e vai lá. Aí quando ele passa a espada, só pegou no manto de Saul. Aí a Bíblia fala o seguinte, que o corpo dele todo estremeceu. Aí Davi sai da gruta e falou assim: eu não vou matar esse homem. Eu não vou matar esse homem. Se Deus colocou ele, Deus vai tirar ele da minha vida. Se Deus colocou uma tribulação na minha vida, é Deus que vai tirar. Amém? Mas o que Davi tinha certeza? Davi tinha certeza de uma coisa, é isso que a Bíblia fala: ai daquele que mexe com o ungido do Senhor. Ai daquele que coloca a mão no ungido do Senhor. Mas Marcos, o líder dele estava desviado, o líder dele não estava mais no propósito de Deus, o líder dele estava fazendo coisas que Deus pediu para ele não fazer. Então Davi tinha uma oportunidade. No meio da tribulação, vou te falar algo, no meio da tribulação você sempre pensa que você tem uma oportunidade. Nós sempre pensamos que nós temos uma oportunidade de resolver o assunto, fora da palavra de Deus. Sempre nós pensamos pelo lado mais fácil, o lado que eu sei fazer, sem depender de Deus. Mas a palavra está dizendo: ai daquele que mexe no ungido, ai daquele que toca no ungido do Senhor. E Davi conhecia a palavra de Deus. Davi conhecia Deus e era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi não tocou. Sabe o que é que Davi sabia? Davi tinha certeza que Saul era um treinamento para a vida dele. Que a tribulação que era Saul era somente alguém que iria treinar ele, para as vitórias dele ser muito maior. Então, talvez você esteja passando por uma tribulação. Talvez você esteja passando por uma angústia aí. Mas eu quero te dizer, a tribulação só é um treinamento para que você possa passar de nível. Então, a tribulação é um treinamento. E Davi sabia disso, que no meio dessa tribulação ele ia aprender, ele ia ser treinado. E sabe quem era o canal desse treinamento? O inimigo. Por isso que Deus fala para nós: amai-vos uns aos outros, não é isso? E perdoai os seus inimigos. Então Davi tinha clareza nisso. Davi tinha clareza que nessa tribulação que ele estava passando com Saul, nada mais é, Tito, do que um treinamento para a vida dele. Nada mais é de alguém que ia aperfeiçoar ele. Nada mais é do que alguém que ia formar um caráter novo nele. Sabe, porque no meio da dificuldade, amado, para onde que eu e você corremos? Porque no meio da dificuldade você só quer correr. Você não quer saber de ser treinado. Você não quer vencer aquilo. Você quer correr, você quer desistir, você quer parar. Mas aqui existe um homem que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus. Um homem que no meio da tribulação fala assim: eu estou aqui é para vencer. Eu estou aqui é para ser ensinado. Sabe, eu não vou tocar em Saul não. Porque ele é um homem de Deus, ele é um ungido do Senhor. E não é dessa forma que eu vou vencer o meu inimigo, que é essa tribulação. É na dependência de Deus. Então ele tinha clareza nisso. Sabe, Davi passou por muitas tribulações, muitas angústias, muitas afrontas. E esse texto fala da última tribulação que Davi passou. A última. E eu e você, lendo esse texto, nós podemos agora aprender e vencer as nossas tribulações também. Fala para o seu irmão: nós vamos vencer cada tribulação que existir na nossa vida. Amém? Eu só tenho esse Gatorade, não dá para oferecer para vocês, viu, amados? Amém? Abra lá sua Bíblia, 1 Samuel. Tem que ir mais rápido. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos lá? A leitura é longa. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague,
e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele a queimado, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abitar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens com que ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde retardários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem cansados que estavam a passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe de beber água. Deram também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de paz, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpetos contra o lado do sul, dos queretitas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclac. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor. Descerei e te guiarei a esse bando. E descendo os guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomados os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojo, nada do que lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi, e diziam: esse é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens cansados que estavam e que não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi se aproximou-se deles, saudou cordialmente. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos cada um. Porém, leve sua mulher, seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que nos vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais.
E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Amém? Texto cumprido, né, amados? Mas eu considero esse texto muito animador. Eu considero esse homem, esse Davi, muito desbravador. Sabe, esse texto, ele me inspira. Não sei a você, mas esse texto me inspira. Sabe, aqui tem alguns princípios que Davi, no meio da tribulação, ele soube resolver. Ele soube ir além. Ele se tornou maior do que a dificuldade. Amém? Então, Davi cresceu, amado, a todo momento. Ele cresceu. A partir que Deus encontrou ele, ele foi crescendo, galgando novos obstáculos e subindo, subindo, subindo. E é assim que é a nossa vida cristã. A sua vida é dessa forma? É só crescimento? Pergunta para o seu irmão, a sua vida é assim? Só crescimento? Porque a nossa vida cristã tem que ser dessa forma. Só crescer, 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 crescer. E passar por cima de toda e qualquer dificuldade. A sua vida já é dessa forma? Ou somente uma parte da sua vida? Amém? Então, Davi aqui, ele passa por algo muito, mas muito. Aqui, nesse texto, fala que Davi, os amalequitas, tinham ido até a cidade onde Davi estava. Um belo dia, Davi saiu, deixou tudo lá, os amalequitas chegaram, tocaram fogo em tudo, pegaram todos os bens deles e ainda levaram os filhos e as esposas cativos. Os filhos seriam tornados escravos e as mulheres escravas sexuais. Imagina só como estava o estado de Davi. Então, versículo 4, volta lá no versículo 4, olha o que diz. Então, Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Então, o que aconteceu? Aqui não era mais, Davi não estava fugindo, não era mais bens materiais que ele estava perdendo, sabe? Já eram bens pessoais que estavam sendo tocados na vida de Davi. Talvez você pense assim, Davi, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem como eu e você, que tem sentimentos, sabe? Tem certas coisas, quando nós passamos por tribulação, tem certas coisas que nós não aguentamos. Você não aguenta, a tribulação é tamanha que você não aguenta viver aquilo. O que é que o texto fala? Que Davi chorou. Aqui fala que Davi chorou até não ter mais lágrima nenhuma. Não sei se você já chorou assim. Eu já chorei dessa forma, de não ter mais lágrima nenhuma. Sabe, quando a Patrícia perdeu o primeiro filho, sabe, nós perdemos o primeiro filho, eu não tinha mais lágrimas, eu chorei tanto que eu não tinha lágrimas mais para chorar, eu só soluçava. E o texto fala aqui que Davi chorou, sabe, imagina só, amados, o líder chorou, aí o povo está olhando para o líder está se acabando de chorar, então eles falam assim, também vão chorar, o líder está chorando, vamos chorar. E todo mundo começou aquela choradeira. Todo mundo começou a chorar. Se o líder está chorando, eu vou chorar também. Aí o que o texto fala? Que eles pensavam em apedrejar, meter a pedrada em Davi. Por quê? Ele que é o líder. Por que aconteceu essas coisas? Ele é o líder. Não deveria ter deixado acontecer isso. Então, Davi estava sendo até um bode expiatório das próprias pessoas que andavam com ele. Queria te falar, no meio da tribulação que você passa, às vezes você joga para os outros. Às vezes você quer dar pedrada, é nos outros. Em vez de você sentar e falar, como que eu resolvo essa situação? Talvez você jogue para a sua liderança. Essa batata não é minha não, essa tribulação é sua. Eu estou vivendo assim por causa disso, disso, disso. Sabe, tantas vezes, amado, nós fugimos dos nossos problemas, nós tentamos encostar nos nossos problemas e colocar a culpa nos outros. Aqui era a equipe de Davi. Imagina só, Davi, sabe o que o Davi fez? Ele abriu o coração dele. Ele falou assim, isso aqui eu não suporto não. Sabe? Mexeu com os meus filhos, mexeu com as minhas esposas. Isso aqui eu não consigo suportar, eu sou homem igual vocês.
Mas sabe para quem ele se abriu? Davi se abriu para a equipe dele. Davi não procurou ninguém de fora para ele se abrir, para ele mostrar o coração dele, não. Davi se abriu para a equipe. Sabe quantos de nós, quando tem uma dificuldade, amado, você vai procurar, sabe, você vai procurar ímpio, você vai procurar amigo, você vai procurar psicólogo. Não estou falando mal aqui de psicólogo, que eu não gosto de psicólogo. Mas não tem razão de você procurar alguém que não tem uma base cristã, que não tem uma base na palavra de Deus para te aconselhar. Não tem razão para isso. Então Davi foi lá, se abriu para as pessoas corretas. Ele se mostrou o coração dele para a equipe dele. E a equipe dele já queria meter a pedrada. A equipe dele falou assim: não, é por sua culpa. É por você estar dessa forma que nós estamos assim. É porque você não estava aqui. É porque nós estamos aqui. Dessa forma. Eu vou te falar, um primeiro princípio também de Davi. Ele nunca infamou a terra. Davi poderia ter falado assim: sabe o que é Deus? Eu estava lá cuidando das malhadas, eu estava lá cuidando das ovelhas. Por que o Senhor me tirou de lá? Por que o Senhor me tirou para depois um rei me perseguir, sabe, tentar me matar, passar por tanta dificuldade, e agora são os meus filhos e as minhas esposas são levadas cativos? Meus filhos podem se tornar, sabe, escravos, e as minhas esposas, escravas sexuais. Deus, Davi nunca fez isso. Davi nunca abriu a boca para falar que Deus tinha errado com ele. Davi nunca falou: onde o Senhor me colocou não é o lugar certo. Sabe, Davi nunca abriu a boca para falar besteira. Davi nunca abriu a boca para infamar a terra. Davi nunca abriu a boca para falar contra o propósito de Deus. Davi nunca abriu a boca para falar da equipe dele. Sabe o que é? Só não bastava Saul me perseguir, o Senhor ainda me manda 400 homens aí que estavam todos entristecidos, magoados, endividados. O Senhor ainda me coloca esses homens para andar comigo. Davi não falou mal nem da equipe dele. Sabe, agora nós vamos ver por que esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Abre lá capítulos, versículo 6. Versículo 5. Também 2 mulheres de Davi foram levadas cativas a Eunã, Jerizelita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Sabe, que Davi poderia chutar o balde. Davi poderia falar para ele: sabe o que é? Em vez de vocês me ajudarem aqui, em vez de a gente solucionar esse problema, vocês estão querendo me apedrejar. Sabe o que é? Vai lá então, vive a sua vida, que eu vou viver a minha. A minha, tenta procurar a sua esposa, que eu vou procurar as minhas e os meus filhos. Tenta procurar os seus filhos, que eu vou procurar os meus. Não. Davi nunca se apartou da equipe dele. Sabe o que Davi foi fazer? Davi se reanimou no Senhor. Fala para o seu irmão: Davi se reanimou no Senhor. Sabe, amados, quantas das vezes nós estamos atribulados, com dificuldades, sabe, em vez de nós buscarmos ao Senhor, nós vamos sempre para o lugar errado. Sabe quem vai trazer animação na sua vida? Sabe quem vai trazer bom ânimo na sua vida? Sabe quem vai trazer vigor na sua vida? O Senhor. Sabe, na tribulação, busque a Deus. Busque a Deus. Deus vai ter a palavra correta. Deus vai falar o que você deve fazer, como você deve fazer. Sabe, a partir do momento que você tem uma tribulação, você tem que buscar a Deus. Bate aí no seu irmão e fala: acorda, meu amigo. Vai buscar a Deus. Busca a Deus. Então, primeiro princípio de Davi, ele não infamou a terra. Segundo, ele abriu o coração dele para a equipe dele. Terceiro, Davi se animou no Senhor.
Sabe, no meio da tribulação você deve se animar no Senhor, sabe? O Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que te sustenta, o Senhor que é o teu provedor, o Senhor que faz você respirar esse ar maravilhoso, o Senhor que fez todas essas coisas. É no Senhor que você deve se animar, amado. É no Senhor, não são em homens, não é no seu líder, sabe? Não é no seu marido, não é na sua esposa, é no Senhor que você deve se animar. Porque se você estiver animado no Senhor, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Todas as coisas serão acrescentadas. Sabe, tem muita gente que fica lambendo ferida. É muito ruim esse termo mesmo, né? Fica lambendo ferida, fica, ó dia, ó azar, ó tristeza, ó dificuldade. Sabe aquele desenho que o bichinho anda com uma nuvem negra, sabe? Fica assim, andando com a nuvem negra em cima da cabeça, ó dia, ó azar, ó tristeza. Amado, dependa de Deus, se anime no Senhor, sabe? Se anime no Senhor. Te falar uma coisa, tribulação é algo para te treinar, é algo para você subir e olhar de cima, falando, não, eu vou vencer isso. Quando você se reanima no Senhor, você está acima da tribulação, você está acima da dificuldade, porque o Senhor está com você, o Senhor é contigo, e a todo momento você vai estar acima, você vai olhar de cima. Sabe, todas as vezes que nós falamos que nós vamos orar no monte, você já foi no monte orar? Você já foi no monte de dia? Se você for no monte de dia, você vai ver que você consegue ver toda a circunvizinhança. Se você for aqui na minha sala ali, do vitrô, você vê todo esse bairro. Você sabe que essa rua aqui é sem saída. Você vê lá embaixo. Aí você vê, fica olhando o carro, você fala assim, nossa, o cara vai ter que voltar, porque a rua lá embaixo é sem saída. Por que você sabe? Porque você está com uma visão ampla. Você está olhando de cima. Quando nós estamos motivados no Senhor, a nosso olhar muda. Sabe a dificuldade? Você já vê diferente, você já fala, opa, aqui eu vou quebrar a cara, não posso ir por esse caminho. Sabe, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então, no meio da tribulação, descanse no Senhor, se reanime no Senhor. E foi assim que Davi fez, ele foi transparente, ele se reanimou no Senhor. Sabe, e aí outra coisa, ele não quis colocar a culpa na equipe. Ele poderia muito bem colocar a culpa na equipe dele, porque a equipe dele já queria matar ele, já queria dar a primeira pedrada, mas ele não colocou a culpa na equipe dele. Sabe o que Davi fez? Vamos lá, para a leitura de novo. Prometo que daqui 3 horas acaba. Amém? Disse Davi, escuta bem isso, viu, líderes, discipuladores. Quero que isso aí fique impresso no seu coração. 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que Davi fez? Pediu ao sacerdote, traga a estola sacerdotal. Chamou toda a equipe dele e falou assim, vamos ouvir a Deus. Vamos ouvir a Deus. A estola sacerdotal era algo que eles colocavam para ouvir a Deus. Então, o que Davi fez? Chamou toda a equipe dele, falou assim, nós vamos ouvir a Deus juntos. É juntos que nós vamos vencer, é junto que nós vamos ficar, e é junto que nós vamos saber o que é que Deus quer. Nós não vamos fazer nada na força do nosso braço, nós vamos saber o que é que Deus quer para nós. Sabe, quantas vezes você já chamou a sua equipe? Ou é muito fácil falar assim, tal pessoa tá difícil. O que é? Só me dá trabalho dentro da célula, só traz peso, só traz dificuldade. Sabe, olha a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que ele fez? Se ele não sabe buscar a Deus, eu vou ensinar a buscar a Deus. Sabe? Se ele não tem disposição, eu vou ensinar ele a ter disposição. Sabe? Se ele está enfraquecido, eu vou lá e vou fortalecê-lo na fé. Porque é muito fácil você colocar a culpa nos outros. É muito fácil você falar assim, sabe por que minha célula não avança? Minha célula não avança porque tem 5 ou 6 aqui descomprometidos. Ensina ele a ser comprometido.
Mostra ele como que deve fazer. Ah, Marcos, sabe por que o meu discipulado não multiplica? O povo aqui não ora, nem jejua. Mostra para ele como que se faz isso. Ensina ele a orar, ensina a jejuar, chama, faz uma reunião, chama para perto, sabe? Vai comer fora, vai para um restaurante, chama todo mundo. Fala, Deus quer isso para nós. Coloca a estola sacerdotal e vai ouvir Deus com a sua equipe. Sabe? Nem estou falando de célula, muitas vezes o problema é dentro da sua casa, muitas vezes é dentro do seu casamento. Sabe? Quantas vezes a gente vê num casamento um colocando a culpa no outro, sabe? Dificuldades, é problema de dinheiro. Certa vez o cara falou assim, Marcos, fala para minha esposa então parar de gastar muito, porque aí eu dou conta da casa, aí eu consigo, porque eu estou me arrebentando de trabalhar aqui e não consigo. Sabe o que falta? Conversa. Sabe o que falta? É sentar e falar, Deus, o que é que o Senhor quer para a nossa família? O que é preciso fazer? Você e sua família conversar, está gastando muito aqui, outro, isso é supérfluo, eu posso resolver assim, assim, assim. Conversa, chama Deus para a família, ensina a família, sabe? Em vez de você falar que a sua esposa é problema, amado, vai buscar a Deus, se anima no Senhor, amém? Fala para o seu irmão, se anima no Senhor. Sabe, ele não colocou, sabe, o problema na equipe, ele abriu o coração para a equipe. Eu te falar algo, abrir o coração é reconhecer que você é humano, sabia disso? Abrir o coração é reconhecer que você é humano. Abrir o coração é reconhecer que eu e você precisamos da graça de Deus. Isso é abrir o coração, e foi isso que Davi fez. Ele abriu o coração dele, falou, eu preciso de Deus, eu não sou nada sem Ele, sabe? Ele tem que confirmar. Sabe o que Davi fez? Davi perguntou para Deus, se eu for lá, eu vou conseguir, Deus? Se eu for lá buscar as esposas, e as esposas de cada um aqui que perdeu, e os filhos, eu vou conseguir? E Deus falou para ele, vai que você vai conseguir. Davi não foi aquele maluco, eu vou lá, agora eles vão se ver comigo, eu vou lá com a cara e com a coragem. Não, Davi, antes de fazer alguma coisa na vida dele, tem que testificar com o Senhor. Sabe, cada atitude de Davi tem que ter Deus no meio. Se não tiver Deus, ele não faz nada. Quero te perguntar nesta noite, quantas vezes você fez na força do seu braço sem perguntar, Deus, eu vou ou não vou? Deus, eu vou para essa entrevista, eu começo nesse emprego ou não começo? Deus, eu caso ou eu não caso? Essa é a mulher de Deus, é o homem de Deus para a minha vida? Ou vocês casam tudo, vamos ver o que vai acontecer, deixa a vida me levar e a vida leva eu, é o Martinho. Ou você é dessa forma? Davi não era assim. Davi, as coisas tinham que ser testificadas, tinha que testificar com Deus. Se Deus falar, eu faço. Se Deus bradar do céu, eu vou. Se for para ser a condução de Deus, nós vamos entrar nessa. Pergunta para o seu irmão, você espera testificar de Deus na sua vida? Sabe, nós devemos nos fortalecer, precisamos ter a confirmação do Senhor. Se nós não tivermos a confirmação do Senhor, não faça nada. Não faça nada se você não tiver a confirmação de Deus. Não tiver algo de Deus para que você possa seguir. Se você não tiver uma palavra de Deus. Eu te falo uma coisa, amado. Quando você está numa tribulação, você está assim. A tribulação é algo que Deus coloca na sua vida. Deus permite na sua vida. Sabe, mas Satanás, de vez em quando, ele se utiliza dessa permissão. E Deus só fica testando. Deus só queria saber se no meio da tribulação, se Davi ia responder corretamente. No meio da tribulação, Deus vai ver se serviu alguma coisa a palavra dele na sua vida. É no meio da tribulação que Deus vai ver quem você é. É no meio da tribulação que Deus vai ver para onde nós vamos correr. Então, no meio da tribulação, está aqui algo do inferno, está aqui algo dos céus para você, no meio da tribulação. Aqui estão as vozes dos demônios, aqui estão as vozes dos anjos. Você decide qual que você escuta. Eu decido qual que eu escuto. No meio da tribulação, muita gente
escuta somente a voz do inferno. Muita gente, quantas pessoas já vieram se aconselhar, falando, não, faz isso, isso, isso. Ah, não, mas isso é muito difícil. Não, essa é a coisa certa, não é difícil. Isso é o que está na palavra. Não é difícil. Se você fizer isso, você vai se dar bem. Não tem outro jeito. Ah, mas isso vai ser muito demorado. Amado, não há demora para Deus, não. Só demora é a sua disposição. O que está sendo demorado é a sua disposição de fazer a coisa certa. Qual voz você quer escutar? A voz do inferno ou a voz dos anjos de Deus? Então, amados, eu vi muitas vezes a gente se separa de tudo. Quando tem uma tribulação, a gente se separa de tudo e de todos. Sabe? Passou por uma tribulação, passou por uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos, eu vou recuar, eu vou desistir, eu vou parar, eu não quero mais nada. Não quero mais nada com isso. Eu vou mudar, vou para outro lugar, vou para outra célula, vou para outra igreja, até mesmo vou mudar de casamento. No meio da tribulação, já pensa em mudar. Tem que ter coisa nova. No meio da dificuldade. Amado, é aí onde Deus está te testando. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que fala o seguinte, que quando um casal perde um filho, 80% dos casais eles se separam. Sabia disso? 80% dos casais que perdem filhos, eles se separam. Mas não deveria ser o contrário? Quanto você perdeu, você sabe o que o outro está sofrendo, e o outro sabe o que você sofre também. Não é ali que deveria se juntar, ter força para continuar? Não é no meio da dificuldade que deveria se juntar e falar, não, nós vamos vencer isso aqui? Sabe, amados, eu perdi 3 filhos. Te falo uma coisa, no meio dessa dificuldade, a minha esposa ficou com uma pulga atrás da orelha, falando assim, ela falava assim para mim, amor, você vai se separar de mim porque eu não consigo te dar um filho, você vai se separar. A Patrícia tinha esse medo de eu me separar, porque ela, toda vez que ela engravidava, nós perdíamos o nenê. Aí eu falei, meu amor, aqui não é assim não. Se não for vontade de você ter um filho, eu não saio do seu lado de jeito nenhum. É por isso que eu amo essa mulher de paixão, né? Não saio, porque eu sabia a dificuldade da minha esposa, eu sofria junto com ela. Sabe, não era uma dificuldade só dela, era uma dificuldade minha e dela. Então, amados, no meio da tribulação, você se separa da sua equipe. A sua equipe não é a equipe da célula somente, não é a sua equipe do discipulado, é a sua equipe dentro da sua casa, é no seu serviço, são com seus amigos. Você se separa no meio da tribulação ou você vence a tribulação? Pergunta para o seu irmão. No meio da dificuldade você se separa? Davi se juntou mais e mais ainda, amados. Mais e mais Davi se juntou. A palavra de Deus continua. Esse ventilador não me ajuda aqui. Aí o Senhor respondeu para Davi, persegue, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens com ele. E com ele se achavam e chegaram no ribeiro de Besor, onde retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Vocês viram? 600 homens foram, quando Davi chamou, 600 homens foram com Davi, mas chegou num certo momento, no ribeiro de Besor, 200 ficaram para trás. Sabe o que ribeiro de Besor significa? Você sabe que tudo na Bíblia existe um significado. Tudo na Bíblia existe um significado. Ribeiro de Besor significa frio, enfraquecido. 2 significados, frio, enfraquecido e animado. Olha só, um significado ele é frio, enfraquecido, o outro é animado. Por que isso? Você vai ver que, por causa das circunstâncias, por causa do lugar, você vai ver que significa essas coisas mesmo. 200 homens ficaram no ribeiro de Besor, e somente 400 foram. Por quê? Sabe, muitas vezes você está numa batalha, você está numa tribulação,
você está numa dificuldade, e Deus passa para você, fala para você, você precisa cruzar algo, você precisa passar adiante, e você para, você se esfria, você fica enfraquecido. Mas como que Davi passou? Porque Davi se animou no Senhor. Sabe, outros 200 da equipe dele não se animaram no Senhor, ficaram no ribeiro de Besor, enfraquecidos, frio, mas faziam parte da equipe, mas ficaram lá, frios, enfraquecidos. Quantos estão conosco aqui? Quantos estão aqui conosco? Mas se falar assim, quantas vidas você ganhou essa semana? Quem você evangelizou essa semana? Para quem você falou de Deus essa semana? Talvez muita gente fale assim, eu não falei de ninguém. Sabe por quê? Ficaram no ribeiro de Besor, frio, faz parte da igreja, faz parte da equipe, mas na hora de lutar, na hora de conquistar algo, enfraquecido, frio. Só o significado é só animado para aqueles que buscam a força no Senhor, que são animados no Senhor. Não, eu quero fazer, eu vou fazer. Quantos aqui vão para a conferência dos nazireus? Muitos falam amém, mas na hora do vamos ver, sabe o que é? Não vou, é difícil, eu tenho um filho, eu estou com problema no emprego, sabe o que é, Marcos? Eu estou sem dinheiro, sabe, não dá para eu ir. Aí o jovem chega para mim e fala, Marcos, o negócio é que eu não tenho dinheiro, mas eu já vi ele esses dias aí comer no McDonald's. McDonald's você vai comer R$30. Sabe o que é? Está na igreja, faz parte da equipe. Mas na hora de conquistar algo, porque sabe como que é o nome dessa conferência? Explosão. Sabe, eu vou para lá e vou voltar cheio do fogo de Deus. Vou orar por você, vou comprar até os CDs para te abençoar também. Mas fala uma coisa, não é a mesma coisa se você não estiver lá. Não é a mesma coisa. Sabe, então, amados, muitos ficam no ribeiro de Besor. Quando nós temos que conquistar algo, quando nós temos que buscar algo da parte de Deus, a gente fica e para no meio do caminho. Mas você vê uma coisa, nada na Bíblia é sem sentido. Nada na Bíblia é sem sentido. Você viu que eram 600 homens, pois 200 ficaram. Então, 6 fala na Bíblia da força do homem, só do homem. E 4 foram os 400. A Bíblia fala que é o homem e Deus, o homem e a Trindade. Mas isso é outra pregação também. O homem e a Trindade. Vocês lembram de Gideão? Quantos homens eram? Robson lembra muito, que eu já vi o Robson ministrando sobre essa palavra. 32 mil homens, que era o exército lá de Gideão. Aí Deus fala assim, aí tem muito. Aí vai lá, fala assim, só vai para a guerra aqueles que não têm medo. Quem é medroso, sai. 22 mil foram embora. 22 mil, ficaram 10 mil. Aí daqui a pouco Deus fala assim, tem que ter menos. Ficou 300. E 300 venceram tudo e todos. Quem é medroso, Deus não chama para a batalha. Fica frio no ribeiro de Besor, enfraquecido, entristecido. Fala para o seu irmão, você não vai ficar. Você vai conquistar. E sabe o que Davi ainda precisava mais? Davi precisava de uma estratégia. Não sei se você lembra no texto, que Davi no meio do caminho, ele encontrou um egípcio. No meio do caminho. Sabe, quando você é guiado por Deus, Deus coloca a solução no seu caminho. Davi poderia pensar o seguinte, sabe o que é? Eu tenho minha mulher e meus filhos para buscar lá. Eu não tenho tempo de ajudar esse egípcio, porque o egípcio estava morrendo. O egípcio estava morrendo. Aí, eu tenho mulher, esses homens tudo têm as mulheres, têm os filhos para eles buscar. Vamos deixar esse cara aqui. Na volta, se nós vencermos lá, ele ainda estiver vivo aqui, a gente ajuda ele. Mas fala para o seu irmão, Davi era segundo o coração de Deus.
Davi era segundo o coração de Deus. Lembra quando Jesus fala do bom samaritano? Lembra? Foi lá e ajudou. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi viu o egípcio lá, parou. Aí a palavra de Deus fala que ele ainda deu alimento, que ele ainda deu água. E o homem, quando o homem se fortaleceu, Davi perguntou: quem você é? De onde você vem? E ó, o que Davi descobre? Que ele era servo de uma amalequita. Que ele sabia, porque ele estava lá quando tocaram fogo. E ele sabia, conhecia o exército inteiro. Aí ele fala: se você não me matar e se você não me entregar ao meu dono, eu te falo tudo. Então, olha só a estratégia de Deus. Deus colocou uma pessoa no meio do caminho de Davi, onde Davi conseguiu todas as estratégias, conseguiu saber onde que era o ponto fraco do inimigo, conseguiu saber quais eram as armas do inimigo. Com uma pessoa que estava para morrer, foi lá, alimentou, e foi a estratégia de Davi. Quantos de nós, amados, quantas vezes entra um mendigo na porta da igreja, e às vezes não tem nem coragem de nós recebermos, ou até mesmo nas células, quantas pessoas vão lá, os drogados, aquelas pessoas muito pobres que vão e falam assim: isso aqui não pode participar da nossa célula, isso aqui está com um cheiro muito de álcool aqui, não pode participar da célula. Mas você já pensou que isso daí pode ser a estratégia da sua célula? Você for lá e dar um alimento para esse cara, dar água, dar o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, sabe? Colocar para ele a palavra de Deus e esse homem ser um grande diferencial na sua célula, ele que vai ganhar e ele que vai ser o próximo líder da sua célula. Mas nós deixamos passar. Mas um homem segundo o coração de Deus não deixa passar. Não deixa passar. Sabe, um homem segundo o coração de Deus não deixou passar. E Davi tinha esse coração. E Deus colocou no meio do caminho um homem assim, para dar a estratégia para Davi. Então, eu te falo uma coisa, amados. Tribulação essa, né? Tribulação, na nossa vida, se ela não for boa administrada, ela pode minar suas forças. Se você não tiver um coração igual o coração de Deus, e você não ouvir a Deus, a tribulação, ela mina suas forças. Ela acaba, e você começa a tirar para tudo que é lado. Eu fico pensando em Jesus naquela cruz. Sabe? Jesus naquela cruz, está lá, todo pregado na cruz. Eu penso, Jesus poderia falar: sabe o que é? O Senhor falou para eu vir aqui, para eu morrer por esse povo. Mas esses aqui que colocaram o prego, eu não morri para esses vão para o inferno. Você acha que Jesus falou isso? Jesus não falou isso. Jesus não infamou a terra em nunca, em uma tribulação bem grande na vida dele. Outra coisa, Jesus não falou mal da equipe dele. Sabe a equipe dele? Que os discípulos falavam assim: não, eu vou no seu lugar. Eu morro por você, Senhor. Quantos estavam pregados lá na cruz? Por Jesus? Nenhum. Que falaram que iam morrer por Jesus. Saíram correndo. Mas Jesus não infamou a terra, não falou mal da equipe. Não falou mal da equipe dele. Davi a mesma coisa, porque tinha um homem, um coração segundo o coração de Deus. Sabe? E Davi foi buscar a Deus. Davi abriu o coração. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi teve disposição e Deus deu a estratégia para ele. Queria chamar o grupo de louvor. Davi recebeu as estratégias de Deus. E Davi, a palavra de Deus fala que ele conseguiu tudo, sabe? E ainda mais. A palavra fala que Davi feriu todos. Davi conseguiu todas as mulheres, todos os filhos, e Davi ainda conseguiu mais. Davi conseguiu trazer de volta todos os despojos de guerra. Ainda pegou mais do que ele tinha. Então, ele trouxe tudo de volta do que o inimigo roubou. Obrigado pelo seu amém.
Então ele trouxe tudo de volta do que o inimigo tinha roubado. E ele trouxe mais. Mas vamos ver um texto aqui. O que é que o texto diz? Sabe, na volta, Davi veio com um despojo de guerra, com o que ele tinha pego de a maior ainda nessa guerra. Lembra dos 200 que ficaram para trás? Porque não conseguiram? E olha o que os outros falaram. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco. Ele está falando para aqueles 200 que ficaram. Viram que não foram conosco. Não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Então eles falaram assim: já que vocês não participaram da guerra, já que vocês não cruzaram o ribeiro de Besor, porque vocês estavam cansados, estavam frios, estavam enfraquecidos, então vocês não merecem nada. Mas esse homem é um líder segundo o coração de Deus. Sabe, um líder segundo o coração de Deus, quando ele vê alguma coisa errada acontecendo, ele já pega a palavra. Olha o que é que Davi diz. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou às nossas mãos, o bando que era contra nós vinha. Que vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, e tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Queria te falar hoje, talvez na sua equipe, talvez na sua casa, talvez no seu emprego, talvez você vê pessoas que estão frias, que não vão à batalha com você, que ficam no meio do caminho. Aí talvez você fale assim: ah, esse aqui eu não quero nem saber deles. Esse aqui eu não quero nem, sabe, não está comigo. Sabe, um homem segundo o coração de Deus não deixa ninguém para trás. Se você vê, talvez você hoje esteja lembrando de pessoas que conviveu com você, num certo momento se enfraqueceu. Esse negócio me dá um susto toda vez. E sempre no apelo. Certo momento se enfraqueceu na vida cristã. Não tem forças para passar o ribeiro de Besor. Talvez pessoas da sua célula, do seu discipulado, da sua liderança, esteja assim, enfraquecido. E você talvez esteja conquistando muitas coisas. Muitas coisas você tem conquistado. E o despojo de guerra seu é muito grande. Aí você só lembra daqueles que estão perto com você. Não, esse aqui está comigo, fulano está comigo, ciclano está comigo. Ah, o outro lá, nem ora, ele ora. Nem na célula ele vai. Mas um homem segundo o coração de Deus não esquece. Um homem segundo o coração de Deus não deixa ninguém para trás. Talvez vocês não conseguiram. Eu acho que Davi está fortalecendo eles mais ainda. Davi deve estar falando o seguinte, eu penso nisso: talvez vocês não conseguiram passar dessa vez. Talvez vocês não foram além conosco. Talvez vocês não estavam na batalha, ouvindo o olho do inimigo. Mas vocês fazem parte da minha equipe. Vocês fazem parte dessa equipe. Então eu estou aqui para acrescentar na vida de vocês. Eu estou aqui para inspirar mais vocês. Se você não conquistou, na próxima você vai conquistar. Na próxima você vai se fortalecer mais. Talvez você esteja aqui hoje. Fala: Marcos, pastor, sabe o que é? Eu estou nesse ribeiro de Besor. Eu não consigo ir além. Eu não consigo superar essa tribulação na minha vida. Eu não conseguia ver isso, que a tribulação Deus está colocando para me aperfeiçoar, para que eu dê a resposta certa, para que eu me fortaleça nele, para que eu veja ele, para que eu dependa dele. Sabe, Marcos, eu não vejo isso. Talvez você, no meio da tribulação,
abriu sua boca para falar muita besteira. Se opôs até mesmo ao propósito de Deus. Falou até contra a igreja de Deus. E se enfraqueceu. Mas hoje eu estou aqui igual Davi, querendo te fortalecer, porque nós temos algo aqui para nós conquistarmos nesse bairro, nesse lugar. Sabe, amado, Deus não te colocou aqui por acaso. Deus não te chamou para esse lugar só para você passar calor, não. Ou até mesmo para você reclamar do lugar que Deus te deu para você ficar. Quantas vezes eu chego aqui e falo, Deus, glória a Deus por esse calor. Glória a Deus porque está quente, porque isso aqui é seu. Foi o Senhor que deu. Então, tudo que vem do Senhor é o melhor para nós, para essa igreja. Mas talvez você não pense assim da mesma forma que eu. É muito fácil, no meio de uma tribulação, no meio de um calor, falou assim, eu não consigo nem ouvir a palavra. Talvez Deus queira te aperfeiçoar cada um de nós, te fortalecer. Falar que você pode passar esse ribeiro e conquistar muitas coisas com Ele. Eu queria você que ouviu essa palavra e que Deus ministrou no seu coração, falar, Marcos, pastor, até esse momento eu não estava conseguindo passar esse ribeiro não, mas hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou conseguir passar esse ribeiro, hoje eu vou conquistar tudo aquilo que o inimigo tirou da minha vida. Sabe, se você for ler os Salmos, você viu o tanto de aflição que Davi passou. E até mesmo você vai ver como um homem segundo o coração de Deus faz. Saul queria matar Davi. Na morte de Saul, sabe o que Davi fez? Davi fez um cântico para o inimigo dele. Davi fez um cântico e ensinou todos a cantarem o cântico, porque ele sabia que era um ungido de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que um certo dia se desviou. Você conseguiria fazer um cântico para aquela pessoa que às vezes faz um mal para você? Mas você sabe que um dia ele foi instrumento de Deus na sua vida? Davi tinha esse coração. Eu queria que você se levantasse. Se você quer uma nova visão, se você quer um padrão novo na sua vida, se você quer se reanimar em Deus, falar assim, eu não quero mais ficar parado, Marcos. Eu não quero mais, eu quero conquistar também, eu quero ir à batalha junto, eu quero estar junto da minha equipe, eu quero ser um com o meu líder, eu quero ser um no meu discipulado, eu quero ser um no meu casamento, eu quero ser um na minha família, eu quero ser um. Você que quer ser um e passar por toda e qualquer dificuldade da sua vida, se fortalecer em Deus, eu queria te chamar aqui para frente. Queria te chamar aqui para frente que eu quero orar por você. Sabe, amados, é tempo de conquista. É tempo de nós avançarmos nesse lugar. É tempo de nós crescermos como corpo realmente. É tempo de nós crescermos como família. Talvez você esteja passando uma tribulação no seu emprego, você fala, aquele chefe é o enviado do inferno. Não, não é enviado do inferno não. Eles são um instrumento que Deus colocou para que você cresça. Eles são um instrumento de Deus para você superar e olhar além, para você abrir os seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, enquanto o louvor é ministrado. Clame a Deus agora.
Ora, Deus, eu estou aqui para me fortalecer no Senhor. Eu estou aqui para ouvir a Tua voz, Deus. Eu estou aqui, Deus, para que o Senhor me mostre o caminho, como eu posso vencer isso. Senhor, eu não quero ficar parado no meio. Senhor, eu não quero parar. Eu não quero ficar enfraquecido. Eu não quero ficar frio. Tira a frieza da minha vida. Tira a frieza da minha vida, Deus. Fala isso para Deus. Eu queria que os líderes estivessem apostos, já para orar, declarando poder, unção, força de Deus. Sabe, a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem me guia, oh Espírito Santo de Deus. se a tempestade me alcançar, Oh, Tu Deus. és Declara, líder, que é um meu novo tempo. abrigo. Deus hoje troca as vestes. Onde havia veste de pranto, veste de angústia, Deus coloca a veste de louvor hoje. Declara um fogo santo, porque o fogo de Deus é um fogo consumidor. É um fogo que nos reanima. É um fogo que nos levanta. Ore cambará xeremanás. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Não deixe ninguém sem oração, líder. Se o sol Líderes em treinamentos, me ajudem. noite chegar, Tu Me ajudem a orar. és quem me guia. Declare o poder de Deus, a unção. Se a tempestade me alcançar, Tu Oh, Jesus. és meu abrigo. Declare um espírito novo. Se o mar me submergir, A mão de Deus te pega, te levanta para um novo tempo. pra respirar,
Não deixe ninguém sem oração. Impõe as mãos. Declara uma palavra de poder. Declara um tempo novo. Tempo de conquista. Tempo de avançar. Me faz andar, Senhor, sobre as águas. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh Senhor, se mar me submergir a me traz a tona pra respirar e me faz andar, Senhor, sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor. Tu és Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, Senhor. Teu nome, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Líderes, tem pessoas que não receberam oração ali ainda. Bruno, me ajuda lá. Me ajuda lá, Moisés. Teu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia, teu nome. Te louvamos, Senhor. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Salva de palmas ao Senhor. Amados, estava orando aqui, orando por algumas pessoas e Deus me revelando algo. Tempo de conquista. Sabe a tribulação que você está passando? Deus agora descortinou o véu. Tirou, é uma nova forma para você olhar agora. Você vai olhar de cima. E você vai ver onde você está errando. Você vai ver onde que é a dificuldade. E Deus vai te mostrar o panorama correto. Correto para você resolver esse assunto na sua vida. Amém? É tempo de nós conquistarmos esse bairro. É tempo de você conquistar a sua família. Conquistar o seu casamento. Conquistar os seus amigos. Amém? Amém? Na graça de Deus. Aleluia, amados. Antes de você ir embora, eu queria dar um último recado. Amados, pelo amor de Deus, não estacione nas garagens aqui da rua. A mulher veio aqui reclamar que nós estamos estacionando em frente de garagem. Não estacione. Amém? Aliás, quando você fez o curso para motorista, te falaram que você não pode estacionar em frente de garagem. Amém? Amém, amados? Então, que você vá na graça de Deus. Hoje é aniversário do Jairo. Dê um abraço no Jairo, viu? Hoje é aniversário do Jairo. Antes de você sair, dê um abraço no Jairo. E não esquece das crianças lá embaixo também, viu? Vão na graça de Deus, uma semana abençoada. Dê um abraço nos 10 irmãos aqui. Aleluia. Sabe? Declare a vitória em Cristo Jesus. O Gilvan está convocando a célula dele aqui para uma reunião rápida. Aqui do ladinho aqui, ó. E eu convoco todos os discipuladores também numa reunião rápida. Milene, traga. Gente, tem cantina aí no final, tá?